Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de quarta-feira, são 6h14, horário de Manaus, aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nesta manhã eu quero trazer mais uma reflexão, a reflexão número 342. Eu estou falando sobre ferramentas espiritual. E eu quero nesta manhã falar sobre mais uma ferramenta, onde eu deparei com a ferramenta, a última que eu falei sobre o propósito de Deus na nossa vida, ou nós conhecendo o propósito de Deus na nossa vida, nós podemos utilizar como uma ferramenta. Mas alguns não entenderam, não compreenderam, porque eu estava vendo lá, só deu 5 visualizações. Então você vê que, e muitas vezes a gente fala de determinados assuntos que são assuntos que não é familiar no meio cristão, mas mesmo assim devemos dar continuidade no ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero falar sobre mais uma ferramenta para que você possa utilizar ela na sua vida, no dia a dia, na sua caminhada cristã, em todos os momentos da sua vida. Essa ferramenta, ela é a unção de Deus sobre a nossa vida. E o que é unção? Unção é algo sobrenatural, fora de um campo físico. Quando nós falamos de unção, está se tratando de algo fora do comum, algo que, humanamente falando, o homem não tem capacidade de tê-lo. Essa unção, ela é do próprio Deus, ela vem do próprio Deus, ela emana do próprio Deus, por intermédio do seu Espírito. Então a unção, para você entender melhor, é como quando nós precisamos de um suplemento alimentar, precisamos de algo extra para poder a gente animar o nosso corpo humano, parte corporal, precisamos de uma vitamina, precisamos de um suplemento alimentar para dar energia, para dar disposição. Isso dentro de um campo humano. Dentro do campo espiritual, temos a unção de Deus, que é uma ferramenta que nós devemos utilizar no nosso dia a dia. Sem essa ferramenta fica difícil para poder você caminhar no percurso da sua vida cristã. Todos os dias nós enfrentamos dificuldade, enfrentamos lutas, aflições, doenças, praga, desilusões, decepções, perda. Tudo nós enfrentamos no dia a dia. Mas se nós não tivermos essa unção para a gente suportar essas aflições, essas turbulências da vida, a gente fica vulnerável. Então, a unção capacita cada vez mais a vida do crente. Quando nós estamos verdadeiramente na unção, ou vivemos na unção, toda a nossa vida é diferenciada. Toda. Quando eu falo de unção, aqui, quando a gente fala de unção, ou algumas pessoas falam de unção, pode ser que cada um tenha uma visão diferente. Mas a visão, biblicamente falando, de unção, não é um movimento pentecostal. A unção não é um movimento pentecostal. Não. A unção não é você sair gritando, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Unção não é você sair sapateando, pulando, e dizer que isso é unção. Isso são manifestações do Espírito, que vem sobre a nossa vida naquele momento. A unção, ela tem que ser contínua. Você está no seu trabalho, você está com a unção, Você está em qualquer localidade, você está na unção. Você está na sua empresa trabalhando, você está na unção. Você está no ônibus, está na unção. Você está dirigindo, você está na unção. Quer dizer, a unção é algo que podemos descrever como você está animado com Deus, animado com a sua salvação. Você está ali jubilante,
com aquilo que você recebeu de Deus. Para você estar na unção, precisa você estar se movimentando fora da sua consciência normal. Sair e ser arrebatado. Não, isso é outro caso. A unção é você estar todos os dias caminhando com o Senhor, animado, perseverando, acreditando nas promessas que Deus fez nas nossas vidas. Então, as pessoas que ela vive na unção, podemos descrever algumas características para que você possa entender. A pessoa que vive na unção, está vivendo na unção, primeira característica é uma pessoa que gosta de orar. Você pode observar, o crente que gosta de orar, que gosta de estar de joelho no chão, falando com Jesus, pode ver que é um crente que vive na unção. Porque a unção ela vai te proporcionar esse desejo contínuo de estar em comunhão com Deus. E para que você possa estar em comunhão com Deus, você tem que estar o quê? Orando. E através da oração é porque você tem a unção. Oração já está falando, ação. Para você ter ação, você precisa estar animado para fazer alguma coisa. Agora já pensou o crente desanimado? Quando você vê um crente desanimado, é porque ele não vive na unção. A unção é um suplemento que o Espírito Santo nos dá, para você entender melhor. Algo extra, sobrenatural, que vem sobre as nossas vidas, para que você fique animado na presença de Deus. Então, uma das características do crente que entende o que é unção e vive na unção, ele gosta de orar. Ele tem uma vida constante de oração. Todos os dias está de joelho dobrado na presença do Senhor Jesus Cristo. Outra característica de um crente que vive na unção, ele não tem tempo para ficar fofocando, né, para ficar maldizendo, para ficar murmurando, ou estar ali naquele grupinho falando mal de alguém, ou sair em casa, vou visitar fulano, chegar lá, ficar dando profetada, falando isso, falando aquilo, como diz que está fazendo a obra de Deus. Isso não é pessoas que vivem na unção. Pode ver. Então, pessoas que vivem na unção, ele tem um perfil celestial. Então, primeiro, ele é uma pessoa de oração. Segundo, ele não vive debaixo de fofoca, debaixo de disse-me disse, nessas visitas extras, em casa, em igreja, como disse que está fazendo a obra de Deus. Não. Esse é o terceiro ponto que eu estou citando, né? O segundo ponto, né? Então nós vemos mais uma característica das pessoas que vivem na unção. Quem vive na unção, ele consegue compreender o amor poderoso de Deus sobre a sua vida e sobre a vida do seu semelhante. É uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde, simples, porque você tem o amor de Deus. Quando você tem o amor de Deus derramado na sua vida, você vai transparecer esse amor para as pessoas. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, isso é uma característica que a pessoa que vive na unção, ele vai pregar o Evangelho, né? Ele vai falar do amor de Deus, ele vai alertar as pessoas sobre a questão da sua salvação, da sua questão da sua vida com Deus. Quando isso não acontece, e o crente está aí de qualquer maneira, é porque ele não vive na unção. A unção, ela proporciona isso na nossa vida. Outra característica de um crente que vive na unção, ele gosta de estar debruçado sobre a palavra de Deus, estudando a palavra, garimpando a palavra, né? Para que ele possa se alimentar cada vez mais e alimentar aqueles que estão ao seu redor. Então a unção é uma ferramenta importantíssima na vida do cristão. É uma ferramenta. E através dessa ferramenta você vê que ela já trouxe a questão da oração,
Olha como essa ferramenta é importante. Ela já trouxe a questão da oração, ela já trouxe a questão do compromisso, da pessoa que não é pessoa que viver de falatório, de oba-oba, de murmuração, de contenda, não é. Terceira coisa que eu falei aí, ele é uma pessoa que tem o amor de Deus. Então, são características visíveis na vida de alguém que tem a unção de Deus. Ter a unção de Deus não é você estar aí falando em línguas estranhas. Não. A língua estranha é algo que Deus te deu para a sua própria edificação. Não para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Não. Você falar em línguas estranhas, que mais na frente eu vou falar sobre isso, isso é algo que vai edificar a ti. Para edificar as pessoas que estão ao seu redor, tem que ter uma interpretação sobre isso, entendeu? Então, são características que eu estou falando para você entender o que é viver na unção. Porque muitos pensam que viver na unção é andar debaixo de trovão, andar sempre trovejando, relampeando. Isso não é característica de pessoas que vivem na unção. A unção, ela vai te proporcionar um equilíbrio. Mais uma característica. Pessoas que têm unção, ela é equilibrada. Pessoas equilibradas mentalmente, emocionalmente, em todas as suas ações, ele é equilibrado. Nos seus negócios, ele é equilibrado. Nos seus relacionamentos interpessoais, ele é equilibrado, né? No relacionamento, em todos os sentidos, ele é equilibrado. Então, uma pessoa equilibrada, ela não anda de qualquer forma. A unção de Deus, ela vai proporcionar isso na sua vida. Vai proporcionar isso na sua vida. Então, é importante você entender que a unção é isso. A unção, você viver na unção, é isso. Não precisa muita coisa, de maneira nenhuma. É só essas características que eu estou falando para você. Então, nesta manhã, que você possa meditar um pouco, né? Rever sobre a unção que está sobre a sua vida. Tem muitas outras características que eu poderia citar aqui, né? que representa a pessoa que vive na unção, Então eu falei sobre a questão da oração, eu falei sobre a questão que a pessoa não pode viver em fofoca, nem disso, né? Eu falei sobre a questão do amor de Deus, né? Então, são coisas maravilhosas. Falei sobre a questão do equilíbrio. Então, falei sobre a questão da leitura da Bíblia. Então, tudo são características de pessoas que vivem na unção. Foi o que Deus falou comigo hoje de manhã. Então, essa é uma reflexão número 342, para que você possa seguir esses dias da semana. Hoje é quarta-feira, segunda, terça, o terceiro dia da semana. E nós devemos sempre estar na unção. A unção, ela é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você já tem a unção. Porque não precisa você estar buscando a unção. Eu vou buscar unção, eu preciso de unção. Você já tem a unção. Porque a unção, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem vai te dar esse suplemento extra na sua vida para poder você estar animado. Animado. Por isso que Jesus falou uma certa vez para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Quer dizer, esse bom ânimo justamente pode significar a unção de Deus sobre a nossa vida, para a gente suportar as adversidades desta vida. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe nessa manhã, né? E vamos perseverar, porque com certeza a vitória virá. Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo.